escapar disso, porque a gente tem que falar sobre o quê? Neymar voltando. Uau! A gente tem que falar sobre o Neymar voltando, que Nossa, tá, essa frase inclusive, em dezembro daria uma alegria, um otimismo. Ah, fogo na Vila Belmiro. paisagem, dia ensolarado. Hoje o Neymar voltar, a galera no chat. "Ê!" Ê! Meu Mas Deus, cara. então, a gente tem que falar sobre isso, porque novembro está logo ali, e início de novembro pode ser que a gente seja surpreendido, porque a situação não está das melhores e pode ser que a gente veja uma antecipação, de repente. É mais ou menos por aí, Mustatinho? Não é bem uma antecipação, é uma confirmação do prazo anterior. O Neymar, hoje é dia Mas 22. que bom que você sabe. Fico Eu, feliz que você assim, sabe, inclusive, que hoje é a dia 22. previsão é que entre essa semana e a próxima, o Neymar volte a treinar no campo para iniciar a tal transição, que eu sempre gosto de frisar, porque eu acho que a gente, como jornalista, usa expressões que a gente está acostumado e às vezes vocês não estão, o que é natural, assim como se você é advogado, arquiteto, professor, você usa expressões que talvez a gente não esteja. A transição é basicamente você sair de um cômodo, né, entre quatro paredes de fisioterapia, musculação, e ir a campo, a céu aberto. A princípio, você vai de tênis, dá uma andada, no dia seguinte você dá uma corridinha, depois você põe uma chuteira, chuta uma bola e você vai causando novos estímulos e sempre vendo a reação muscular. Perfeito. Se não doer, se não sentir, cada dia é um avanço até que se recupere um pouco do ritmo, do condicionamento e fica-se à disposição. Essa transição pode durar uma semana, pode dar 2 semanas, pode regredir, varia muito de jogador a jogador. Mas fato é que o Neymar, até o final deste mês, volta a treinar em campo, pelo menos é essa a previsão. É isso que os exames estão liberando o Neymar, porque se mostra que a coxa direita dele está melhor, né, o músculo está recuperado. E aí a dúvida era jogar contra o Fortaleza ou jogar contra o Flamengo. E aí o Neymar fez novos exames e a antecipação do jogo pesou um pouco contra. Fortaleza seria dia 3, uma segunda-feira, passou para sábado, dia 1. Então são 2 dias a menos de treino, basicamente. Então existe sim a chance do Neymar jogar alguns minutinhos contra o Fortaleza, mas a grande chance é de que ele volte contra o Flamengo, dia 9, no Maracanã. Tem jogo dia 6 contra o Palmeiras, mas é no sintético do Allianz Parque. Não faz sentido o Neymar voltar logo no sintético, assim como não faria sentido Não jogar é. contra o Botafogo neste Definitivamente. domingo. Então, existe sim a chance de ele ser relacionado, jogar uns minutinhos contra o Fortaleza, mas a possibilidade maior é de que ele esteja à disposição contra o Flamengo dia 9 no Maracanã, aí já é disponível para mais minutos. Eu não vejo o Neymar titular depois de uma inatividade dessa, mas eu vejo ele jogando ali seus minutos no segundo tempo, a depender do jogo. Tá 0-0 é uma coisa, tá 3-0 pro Santos é uma coisa, tá 3-0 pro Flamengo, será que precisa? Eu acho que depende muito do contexto de como o Neymar estiver se recuperando. Mas aquilo que se dizia do Neymar não jogar mais nesse ano, provavelmente não vai rolar porque ele está melhorando, está se esforçando dentro do limite dele, tratando com a equipe dele como todo mundo já sabe, né? Mas está evoluindo. E aquilo, o Neymar, enquanto estava sem ritmo, jogava bem. O Neymar, bem fisicamente, passou a jogar mal, o que é um negócio inexplicável, que a NASA não entenderia. E aí o Neymar se machuca, vamos ver como ele volta. O meu alento, talvez o Neymar traga mais confiança aos companheiros Eu ia chegar e nesse também o Neymar, ponto. ele atrai marcação. O Santos hoje não tem nenhum jogador que você precise dobrar a marcação e abrir espaços, né? O Santos é o time mais previsível ofensivamente. Lautaro, Tiquinho, Barreal, Roleza, eles têm os seus momentos, mas não são aqueles caras que, meu Deus, precisamos marcar. O Neymar, mesmo mal, nenhum técnico vai chegar e falar, não, relaxa, deixa o Neymar. Então, existe um contexto positivo de ter o Neymar no banco, que dá um medo, dá um respeito, mas, convenhamos, o Neymar antes da lesão não estava jogando nada. Então, eu ia chegar nesse caminho. Eu acho que assim, o retorno do Neymar tem sua importância. Eu ia justamente acoplar nessa última parte do discurso dele, que ele nunca esteve na posição de que, não tem que ser titular. Eu acho que isso nunca Não. foi unânime na torcida, sobretudo. Isso nunca foi nem pensado dentro do Santos, porque todo mundo sabe que ele dentro de campo é sinal de uma dobrada de marcação, o espaço que se encontra para o restante do time, logicamente, conseguir desenvolver e conseguir atacar com mais calma, no mínimo, né? Menos afobado do que sem o Neymar dentro de campo. Mas, lógico que tem um asterisco, e eu já tô vendo a opinião de vocês aqui no chat sobre essa possibilidade de volta, que não é um peso absurdo ter o Neymar de volta, pelo menos nesse início de retorno dele, porque passa pela pouca minutagem, passa pela insegurança depois de ter passado por uma nova lesão, certamente ritmo, né? Os treinos do Vojvoda, a gente sempre bate na tecla sobre a intensidade, sobre o quanto ele é minucioso nesses treinos, e o quanto ele leva em consideração também quem tem os melhores treinos, a maior quantidade de treinos, uma sequência maior de treinos.
Então, certamente, esse espaço vai ser preenchido aos poucos pelo Neymar. Não vai chegar como titular, duvido muito. Então, uma minutagem menor, uma minutagem maior depois. Mas eu acho que onde a gente pode focar, a gente deve se apegar, já que a gente não tem tantas esperanças até aqui, é realmente pensar que essa volta dele certamente vai puxar uma marcação ali aqui e vai trazer, sem dúvidas, o potencial que esse time tem em cima de uma responsabilidade de um homem que deve ter essa responsabilidade mesmo, já que hoje eu acho que a gente não tem esse cara, né? Essa O referência. Guilherme, no momento, é o capitão e não vive um bom momento. Quem tem Cristo. definitivamente não vive um bom momento. Quem tem puxado um pouco essa situação para si é o Zé Rafael, meio na distância, né? Porque ele acabou de chegar, lógico. Então a gente não tem essa pessoa de referência de chamar uma responsabilidade e reclamar com o árbitro. Ou, por exemplo, no último jogo, o Zé Rafael teve que alertar o Guilherme para ele ir reclamar sobre o pênalti possível que teria sido em cima do Zé. Porque o Guilherme, como capitão, pode falar com o árbitro, né? Não. Então acho que também tem esses pontos que a gente pode se apegar, que é o que nos resta, honestamente, né? Que é o que resta à torcida acreditar que essa volta tem um poder que pode mudar o clima mesmo, a confiança, o que pode rolar dentro do campo e esse potencial do Neymar voltando. Eu tenho uma opinião que talvez seja meio impopular. Manda. O Neymar tem que voltar como reserva, isso não é impopular, acho que isso é natural, Sim. médico, né? Mas, pô, eu fico vendo clubes com elencos melhores que estão tirando os jogadores que eram referências por conta de questões táticas. Isso aconteceu no Flamengo do Felipe Luiz com o Pedro. Ele entendia que não dava para jogar Pedro e Arrascaeta juntos, expôs o Pedro e a gente viu o Pedro contra o Palmeiras marcando muito, roubando bola no gol dele, inclusive. O Palmeiras tirou o espaço do Veiga, que é você colocar atletas mais intensos, na marcação, na pressão, como o Maurício, por exemplo, em relação ao Veiga. O Atlético Mineiro, que já está numa situação mais próxima do Santos, o Sampaoli tirou o Hulk. Ídolo máximo da história recente do Atlético Mineiro. O Hulk foi pro banco. O Santos vai pegar, na volta do Neymar, Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras e o Flamengo, que busca o título brasileiro, tiram jogadores tecnicamente melhores em prol de um jogo tático. O Santos, do Vojvoda, é um time mais operário. Quem menos marca no Santos é o Roleiser. Mas ainda assim o Roleiser marca mais que o Neymar. O Barreal marca, o Guilherme é a única coisa que lhe resta, inclusive, e o Lautaro parece um zagueiro jogando no ataque de tanto que ele marca, porque com bola é complicado. Verdade. Então, assim, para encaixar o Neymar não vai ser fácil nesse esquema do... O Santos eu acho que não tem o direito de colocar o Neymar no banco por opção. Não, definitivamente não tem essa. Mas eu acho luxo. que esse tipo de análise precisa ser colocado em consideração. Se o Neymar for aquele cara que a gente viu no início do Brasileiro, que fica de mão na cintura esperando um ataque porque não tem condição física, vai ser bem difícil colocar ele contra jogos competitivos. Você vai pegar o Mirassol na Vila. O Mirassol que é um time extremamente físico, onde todos se matam de marcar e você vai ter um a menos. O Santos pode ter esse direito? Onde colocar o Neymar pensando que ele vai ter menos impacto defensivo? O Neymar tem que ser titular, tá? Eu tô falando que a minha opinião impopular é que o Vojvoda precisa discutir onde colocá-lo. Eu acho que o Roleiser sai, honestamente. Então, eu acho que sim. Eu acho que é um movimento natural. Tanto que quando sai o Neymar, o Roleiser entra. Então, eu ia chegar nisso. Por isso que eu acho que a opinião é impopular. Acho que sim. Tem uma opinião mais impopular aqui no chat, eu te conto. Porque o Lautaro, ele é o ritmo da marcação-pressão que o Vojvoda tenta colocar. Ele marca todas no goleiro, ele tá sempre buscando. O Neymar, se colocar de falso 9, o início da pressão do Neymar vai ser um início de pressão fofa. Né? E o Roleiser já não tem tanto esse aspecto. O Neymar de ponta esquerda me preocupa. Mesmo que ele goste de jogar da esquerda para dentro. Pensando em sistema de jogo, quem marca menos? Roleiser. O Neymar marca muito menos que o Roleiser? Acho que não. Então acho que daria para ter o Neymar nessa função. Pensando tecnicamente, é Roleiser e Neymar juntos, dependendo do contexto de jogo. Mas você vai pegar um Palmeiras na Vila, mesmo com desfalques, para colocar Roleiser e Neymar juntos, é um negócio que me preocupa um pouco, pensando que qualquer ponto é valioso e que o Santos precisa marcar para depois jogar. O Santos precisa entender sua própria limitação. O Santos, tecnicamente, é um time ruim. Não, concordo. Se eles entenderem que eles estão abaixo... O Santos precisa entender sua limitação. E para entender a limitação, talvez tenha que admitir que não dá para jogar com dois jogadores que não marquem tanto, contra determinados adversários, como seria o caso do Palmeiras. Perfeito, concordo. O Cássio mandou uma opinião ainda mais impopular, que é: confio no Santos vencendo os 2 jogos contra o Palmeiras e se livrando do rebaixamento. Eu gosto da confiança, Cássio. Lembrando que tem um Flamengo aí no meio também. E eu entendo a linha de raciocínio do Cássio, porque o histórico do Santos pesa muito contra, né? A gente viu o Santos
realmente fazendo um ótimo jogo contra o Corinthians, criando uma expectativa ainda maior para o jogo contra o Vitória e atuando de forma completamente displicente contra o Vitória. Então o histórico pesa a favor da sua opinião, viu, Cássio? Mas é impopular, que eu acho que a maior parte das pessoas estão com bastante receio. Não, tomara que ele esteja certo, esses mas dois hoje jogos é aí. bem difícil de enxergar isso. Porque assim, beleza, o Santos cresce nos jogos grandes. Acho que dá pra dizer isso, vai. Contra Cruzeiro, Clássicos em geral, fez né? um bom jogo no segundo tempo. Mas acho que a gente precisa dar contexto. São Paulo era um time totalmente reserva. Totalmente reserva. E o Santos fez um bom jogo, mas não foi tão bom como contra o Corinthians. Foi ótimo. E contra o Corinthians, talvez tenha sido a pior atuação recente do Corinthians. Em termos. A própria comissão do Corinthians admite isso. Então eu não quero tirar aqui os méritos do Santos. Mas teve um Mas não do foi Corinthians também. porque se o Santos enfrentar o Palmeiras e ambos os times estiverem na mesma intensidade física, tecnicamente é uma grande diferença. Aí complica. O Santos tem que torcer para dentro das outras competições, de Palmeiras e Flamengo, de desfalques, de data FIFA, as coisas se ajudarem. A gente vai ter convocação aí do Ancelotti, tomara que convoque vários de todos eles, para ver se fica um pouquinho mais fácil. O Yami Nobre falou, o time construindo no Neymar, não sei não, hein? Eu imagino que seja um não sei não positivo, né? Construindo um time em volta do Neymar, ele acredita então, que isso daria para ter sido melhorem. feito antes. Agora, gente, com a água batendo na bunda. A gente tem menos tempo do que a gente gostaria, né? E a Marina Reis mandou assim, mas vocês entendem que é obrigatória a presença do Neymar jogando, considerando o clima, contexto na gestão? Eu acho que... Não tem a ver com gestão. Não, essa última parte eu acho que menos, viu, Marina? Mas acho que não sei se ela chegou justamente na hora que a gente estava falando de compreender o quanto é importante ter o Neymar em campo, levando em consideração a responsabilidade puxada para lá, a marcação dupla em cima dele. Então, só repassando para a audiência rotativa, porque aumentou nossas visualizações aqui. Muito obrigada, inclusive. Já volto a pedir o like para você fortalecer a live, fechou? Sobre o Neymar, eu acho que é isso, não tem muito para onde correr, a gente queria só reforçar o momento dele de recuperação e o novo prazo, não, o reforço do prazo que a gente também já tinha adiantado. Então, a princípio era Fortaleza e talvez Flamengo, agora virou Flamengo e talvez Fortaleza, muito por conta da mudança de data dessa partida. Perfeito. E assim, vai depender muito da volta aos gramados. Pode ser que o Neymar pise no gramado e fale, nossa, tô bem. Ou pode ser que ele fale, tá doendo. Pode ser que ele treine bem, chegue em casa, tome um banho e o corpo esfriou e dói. Isso é muito particular. E com o Neymar existe uma cautela maior, normalmente. E aí tem que ver o quanto o Santos vai esticar essa corda, porque precisa, teoricamente, do seu capitão no momento de muita dificuldade. Então, o Santos não pode ter esse direito de, não, vamos dar mais 2 jogos para o Neymar descansar, porque qualquer jogo é importante para o Santos. E sobre esse aspecto de preocupar o adversário, mesmo que seja um Neymar meio capenga recente, eu tenho certeza que o Abel, que o Felipe Luiz, o Rafael Guanais do Mirassol vão falar, gente, né? Fecha ali. Atenção nisso. E aí, dando atenção para um, sobra menos atenção para outros. O que o Santos tem hoje é um time quase que inteiro capaz de ser marcado por apenas um jogador. Sim. Se tiver um jogador olhando ali, tá tudo bem. Não precisa nunca dobrar a marcação. O Guilherme, quantas vezes vocês viram uma dobra no Guilherme? No Campeonato Brasileiro, tá? Aquele, tipo assim, vai o lateral e tá o volante atrás, porque, nossa, é o Guilherme. Não tem isso. Eu acho que a pior parte nesse momento do Santos é a falta de rotatividade dentro do elenco para mudanças de surpreender o adversário, né? Então, todas as mudanças recentes do Vojvoda foram muito pontuais e de jogadores de mesma característica. Então, acho que isso também não providencia ao Santos essa liberdade de conseguir surpreender, de tentar criar alguma coisa nova e consequentemente, o estudo natural dos adversários, né, de jogos em sequência do Santos, são de jogadores, justamente, um time um pouquinho mais fechado, mais marcador. O ofensivo vem com uma surpresa, às vezes no segundo tempo, quando entra Vitor Hugo, bom tempo junto. Mas assim mas também... nesse primeiro tempo, normalmente... E assim, convenhamos, o Robinho Júnior não marca menos que o Neymar. Não. Não marca mais, na verdade, né? Tá na Nem é pra marcar um garoto desse... Não, dá na mesma. Tipo assim, se você consegue colocar o Robinho Júnior, você consegue pro Neymar. Porque o Robinho Júnior tem 0 capacidade defensiva nesse momento. Mas você diz no segundo tempo. No segundo tempo, No segundo tempo, tá. Se o Robinho é a primeira opção pro ataque, o Neymar, em termos pode defensivos, ele também. entrega a mesma coisa ou mais até. Porque o Robinho Júnior ele não tem cacoete defensivo nenhum. Perfeito. Acho que é isso, meus amigos. Apenas repassando aqui a resposta de vocês. O Júlio Nascimento falou sobre o seu vídeo falando do Barreal no lugar do Guilherme. Que já discutimos bastante isso no off, né? Pra mim é muito óbvio. A gente conversa bastante de como isso ainda não foi feito, né? E pra nós é uma surpresa realmente manterem o Guilherme por tanto tempo nessa sequência de titularidade e não utilizarem o Barreal naquela esquerda. Nossa, a gente fala disso muitas vezes, conforme a gente vai pensando. E o Santos tem um problema do lado direito, né? Que não tem... Tudo bem, o Vojvoda não joga...
Então, exatamente. O Vojvoda não joga necessariamente com 2 pontas, mas ele tem jogadores que caem mais para um lado. O Guilherme com bola, geralmente, de ponta para o meio. Barreal e Bom Tempo na ponta. Então poderia ser Barral e Bom Tempo que tem recomposição, funcionariam bem com uma linha de 3 zagueiros. Eu acho que o Santos tem alternativas. O problema é que fica nessa de tipo, o Guilherme é capitão. Como é que eu vou tirar o capitão? Como é que eu vou tirar o Escobar se eu joguei com ele no Fortaleza? Aí o Santos entra nesse ciclo de... Isso pra mim é realmente surreal. Eu não consigo achar essa justificativa. E na coletiva do técnico no jogo contra o Vitória, ficou bastante claro que ele realmente basicamente confia, né? Eu confio e é mais ou menos por aí. E teve, rapidinho, Imagina. tem uma questão que eu acho que precisa ser levada em consideração, além de fatores táticos de experiência e etc., que é o fator anímico. A ausência de determinado jogador, às vezes, cria um ambiente favorável, que é o caso do Guilherme. E está sendo cada vez mais o Escobar. O Escobar, na Vila Belmiro, ainda é um jogador muito querido. Eu acho que a gente vive muitas vezes numa bolha, chega no estádio, você até se assusta como as pessoas não criticam tanto o Escobar quanto nas redes sociais. Já o Guilherme, o termômetro da Vila é muito forte para ele. Então, contra o Botafogo, às vezes ok colocar o Guilherme se você não está confiando em outra opção. Mas você pega Santos e Fortaleza, começa o anúncio da escalação no telão, Guilherme, a torcida já entra, tipo, nossa, não é possível que eu vou aguentar. Então, o Santos hoje não tem que cativar sua torcida, tem que trazer esperança para perto. Eu lembro muito bem de Santos e América Mineiro, quando o Giamota entrega o jogo e o Giamota nunca mais jogou pelo Santos. Não estou falando aqui que o Guilherme precisa rescindir, mas estou falando que alguns momentos demandam decisões corajosas.